Olá, continuando então a nossa conversa sobre como trabalhar deficiências ocultas no contexto da igreja, no trabalho com crianças, adolescentes. Conhecer um pouquinho mais isso, né? Muito importante. Lembro também que esse vídeo é o segundo vídeo de uma sequência falando sobre as deficiências ocultas e o trabalho com crianças e adolescentes na igreja. E lembrando também que essas falas fazem parte de uma das minhas palestras, e se você quer os slides dessa palestra, você encontra eles numa pasta que está lá no meu Instagram. Na bio você tem ali um link, você entrando, você encontra ali o meu WhatsApp, encontra outras redes sociais, você encontra informações e você encontra a minha pasta Drive, onde tem as minhas últimas palestras, né, as mais recentes, e essa especialmente falando sobre deficiências ocultas nas igrejas. E aí você tem então um material mais rico para acompanhar essas falas e até para compartilhar com seus professores, aonde você estiver. Tá bom, pessoal? Então tá certo. E antes de continuarmos, um pedido especial. Curte, né? Dá um joinha, dá um gostei nesse vídeo, comenta, compartilha ele. Você fazendo isso, você mostra para o YouTube que esse canal é bênção na sua vida e faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Tá certo? Então tá bom, vamos continuar. Amados, então agora a gente pergunta, né, então o que é, né, o que são deficiências ocultas? As deficiências ocultas, elas são, com certeza, algo que até pouco tempo atrás não se falava, não se conhecia, não se percebia essas deficiências ocultas. Elas eram simplesmente deixadas, né, a uma invisibilidade. Mas essas pessoas que apresentam essas deficiências ocultas sempre existiram. Então hoje nós temos essa percepção e também esse conhecimento e nós percebemos a necessidade de trabalhar com essas pessoas. Mas é bom lembrar que até pouco tempo atrás isso não acontecia. As deficiências ocultas, elas são sinalizadas, e aí interessante uma curiosidade, você com certeza já viu alguma pessoa com um cartão desse e um cordão desse colocado no seu pescoço. Esses cartões, esses cordões, esse aqui é um específico de autismo, tem um que eu também quero ver se eu adquiro, porque é importante mostrar nas palestras e tal, né? Eu quero ainda conseguir um do girassol, que é muito interessante também para mostrar, e são cordões que quando a pessoa usa, e por exemplo, do autismo, que é esse quebra-cabeça, né? Quando a pessoa usa, a gente percebe que não é só cordão, camisetas, muitas vezes um crachazinho, uma pulseirinha, são identificadores, e aí normalmente ele é usado por pessoas que no autismo estão dentro do, né, o grau 2 ou 3, né, de suporte, e porque as pessoas vão perceber que precisa ali haver algumas abordagens diferenciadas, então eles ajudam a sinalizar para que essas pessoas tenham uma melhor garantia aos seus direitos, tá certo? Eu lembro, por exemplo, né, quando eu estava no início da minha vida como professor, há 26 anos atrás, eu lembro no meu primeiro ano, eu conheci uma das alunas e ela tinha um grande problema de comportamento, de irritabilidade, ela não conseguia tirar notas boas, as notas eram as piores possíveis, e era uma tragédia. Eu lembro que aquela menina me chamou a atenção porque ela praticamente ela era inacessível, e eu estou falando aí de uma criança com algo em torno de 11 anos na época, né? E eu lembro que, com o passar do tempo, eu fui me interessando por tentar estabelecer um contato com aquela criança.
E depois de alguns meses, ela começou a demonstrar na minha aula um pouco mais de interesse. As notas passaram de 3, 4 para 5, 6, 7. E eu comecei a, de maneira, eu diria hoje, empírica, né? Não, porque na época não se falava nisso ainda, mas de maneira empírica, eu comecei a trabalhar um pouquinho mais o conteúdo com ela, conversar um pouquinho mais diretamente, olhando nos olhos, dar um pouquinho mais de atenção, olhar melhor o caderno dela, circular algumas coisas, fazer algumas anotações de incentivo. Coisas que hoje nós fazemos, por exemplo, com pessoas de alguns transtornos, entre eles, por exemplo, dislexia, TDAH, autismo. E na época eu estava fazendo sem ter essa percepção sistemática disso. E foi interessante que com o passar do ano essa menina ela saiu de notas baixíssimas para notas boas e ela conseguiu aprovação no final do ano. E isso me mostra justamente, meus amados, a importância de nós hoje. Na época eu não sabia, hoje eu sei. Identificar na sala de aula, por exemplo, na igreja, no culto, na escola dominical, crianças, adolescentes que diante de um desses transtornos, de uma dessas deficiências, né, precisam de uma abordagem diferenciada. Olha só, eu vou passar para vocês aqui algumas informações interessantes, alguns dados importantes. Você sabia que 24% dos brasileiros em 2010 se declararam com alguma deficiência? Isso no censo 2010? Um quarto dos brasileiros, alguma deficiência. Olha que interessante. Um outro dado importante de ser pontuado: 10% da população mundial tem dislexia. Olha que interessante. Olha que dado marcante. 10%. Ou seja, por essa estatística, podemos dizer, né, que num grupo de crianças com 20 crianças, possivelmente eu vou ter ali 2 crianças que são dislexas. Quais são as implicações disso? Um cálculo de Brasil agora, recentemente eu tive acesso a essa informação. Uma a cada 40 crianças no Brasil estão dentro do espectro autista. E outra informação importante também: 42% da população escolar no Brasil tem transtorno ou dificuldade de aprendizagem. Numa sala com 20 alunos, eu estou falando aí de quase metade desse público, ou seja, 8 a 9 crianças com essas dificuldades e que precisam ser percebidas. Olha só que interessante. A gente continua no próximo vídeo, tá bom? Até mais.